Prometi, agora eu vou ter que cumprir. Fiquei de contar pra vocês como que foi a minha trajetória com a medicina germânica, então eu vou tentar resumir aqui, porque a história é longa. Afinal, são mais de 10 anos aí que eu conheço a medicina germânica. Minha história começou em 2015, quando eu fui a Cascavel para fazer um curso de medicina germânica. Esse curso foi ministrado por uma pessoa que estudou diretamente com o descobridor da medicina germânica. Esse curso foi ministrado pelo professor Michael Loido, da Áustria, e ele foi aluno direto do Dr. Hammer, que foi o descobridor da medicina germânica, como eu disse agorinha. Dr. Hammer, depois de passar por um episódio muito traumático na vida dele, desenvolveu um câncer e a partir disso ele começou várias pesquisas acerca do qual a relação que existia entre algo impactante na vida com sintomas físicos no corpo. E ele fez várias e várias pesquisas por vários anos e ele descobriu a medicina germânica. Bom, em 2015, eu estava nesse curso, o curso foi todo ministrado em inglês, e eu estava na faculdade na época, e eu lembro que dentro da faculdade eu fiquei 2 anos e meio fazendo estágio no laboratório de microbiologia. E a medicina germânica tem uma visão diferente em relação aos micróbios. E foi engraçado que durante o curso eu briguei com o Mike, tudo em inglês, porque por conta dessas bactérias e tudo mais. Enfim, e o curso, ele aconteceu durante 8 dias, então Mike ministrou ali toda a parte básica, que eram as 5 leis biológicas, e ele ministrou também a parte das constelações esquizofrênicas, que fala mais a parte das psicoses, das doenças mentais, então fala sobre bipolaridade, autismo, várias outros comportamentos que a gente tem em relação ali à parte mais mental, comportamental também. E Mike ministrou, então, todo esse curso, a parte das 5 leis biológicas, que explica todo o funcionamento do nosso corpo, a correlação entre as nossas emoções com as coisas que acontecem e como o nosso corpo ele é impactado, como o nosso corpo responde frente às situações que a gente vivencia. Órgão por órgão, tudo certinho, foi um curso muito legal. Confesso que eu não entendi tudo de primeira, então muito termo técnico, muita coisa, muito conteúdo, muito conhecimento e coisa muito diferente do que a gente está acostumado. Enfim, quando acabou o curso, no último dia de curso, eu lembro que eu tava indo embora e o Mike tava parado no saguão ali do hotel, na parte de fora ali do hotel, e eu entrei no táxi e tava indo embora. E eu lembro que ele ficou me olhando, a gente ficou seguindo com os olhos assim. E nisso, ali eu tive a sensação de que eu encontraria ele novamente, sem saber quando, como, que jeito, porque eu não tinha o contato dele, eu não tinha as redes sociais dele, eu não tinha nada, absolutamente nada. A única coisa que eu sabia era o nome e um pedacinho da história dele, com a trajetória dele com a medicina germânica. Só. 3 anos depois, eu estava completamente desgostosa com a minha vida. Eu estava muito chateada com coisas que estavam acontecendo. E eu comecei a pedir para Deus para me dar uma orientação, para me dar uma luz do que fazer da minha vida. E eu lembro que eu estava num lugar em que não pegava torre de telefone, sinal de internet, não tinha, não pegava. Eu estava no meio do mato e não tinha internet de jeito nenhum. E nesse momento que eu estava ali em oração e tudo mais, de repente, meu celular apitou. Eu falei, o quê? Eu olhei assim, mas Michael Loido te adicionou no Facebook. Eu olhei e falei, quem? Não é possível. Imediatamente corri mais no meio do quintal lá, subi numa muretinha, fiquei com o celular tentando pegar a torre. Eu fiz isso e pegou um pouco mais de sinal e eu comecei a conversar com ele. E ele estava passando por uma situação muito complicada, que depois desse curso em 2015, ele voltou para a Áustria e ele teve vários e vários problemas. E ele adoeceu e ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E a gente ficou conversando ali nos próximos dias, eu peguei o contato dele, o WhatsApp, a gente continuou conversando por WhatsApp, até que a gente começou a fazer ligações. A princípio de vídeo, porque meu inglês não era tão bom assim, então a gente se comunicava por vídeo, então eu conseguia fazer mímica e era mais fácil de me comunicar com ele. E ele estava na República Dominicana, na casa de um amigo que também era terapeuta e estava tentando ajudar ele ali. E
E ele estava tendo muitas crises de pânico, e aquilo foi muito desafiador para ele. Crises de pânico, febre, enfim, ele estava tendo vários sintomas e não conseguia sair daquele ciclo que ele estava. Até que eu, ingenuamente, digamos assim, eu convidei para ele vir para o Brasil e ofereci tratamento a ele. Eu sou terapeuta, então na época eu estava fazendo curso de acupuntura. Curso não, já era formada, mas eu estava fazendo outros cursos, eu já era acupunturista, trabalhava na área e tal, e ofereci para ele então as minhas terapias. E ele veio. Gente,